Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa e hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem Ouvi, mas agora vejo. Todos nós, os crentes, verdadeiros crentes, batizados com o Espírito Santo, nós estamos supostos a viver de fé. A Bíblia diz em Hebreus, o justo da sua fé viverá. E fé é o dom de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé ela tem suas pulsações. Veja, o Montblanc usou as pulsações de fé, mas ele também usou uma outra palavra, inspiração. Quando algo nos é revelado pelo Espírito, e aquilo cai no nosso coração, e aquilo então traz uma inteira certeza de fé que Deus cumprirá a palavra que colocou em nosso coração. Temos um grande exemplo na Bíblia que foi Jó. Jó, ele tinha certeza de que ele tinha preenchido tudo que Deus exigia. Ele, todas as madrugadas, ele acordava para orar e ele sacrificava e derramava o sangue de um cordeiro para aplicar o sangue sobre sua própria casa. Veja, sobre seus filhos, sobre as vidas dos seus filhos, sobre a própria casa, sobre o seu lar. Ele vivia debaixo do sangue. Veja, porque a Bíblia dizia que vendo eu o sangue passaria por cima. Então ele estava abrigado debaixo do sangue. E ele podia ter fé, porque aquilo era o que a palavra de Deus dizia. Então quando Satanás pediu Jó para triturá-lo, para moê-lo, para jogar Jó contra Deus, para mostrar que Jó só servia a Deus porque Jó era muito abençoado financeiramente. Mas Deus sabia que esse não era o caso. Deus sabia que Jó não era um mercenário. Deus sabia que Jó não ficava pedindo por riquezas. Ele era temente a Deus e Deus o abençoava. Mas o diabo, como não pode obter a revelação, ele faz seus juízos, seus julgamentos por aquilo que ele tem em sua cabeça, por aquilo que ele enxerga, pelas aparências. Então, Deus permitiu que o diabo tentasse Jó. E o diabo então usou 3 de seus amigos que vieram para condená-lo, acusá-lo e encontrar nele ofensas, encontrar nele alguma falta. Mas Jó sabia que ele estava certo com Deus. Não porque ele não falhasse, não porque ele não tivesse seus erros, mas é que ele estava confiando no sangue. E o sacrifício era o que Deus exigia. E Jó oferecia suas orações com o sacrifício. Veja, agora Jó não tinha uma igreja para ir, Jó não tinha um pastor, mas Jó era um profeta. Veja, ele tinha um canal de comunicação. A palavra lhe era inspirada ou revelada. Veja, ele podia contemplar o grande Órion, as Pleiades, ele podia olhar para as árvores, para a chuva, para a água, para a natureza, e ele podia receber a luz da palavra para a hora, através da inspiração. E ele vivia dentro desse canal. Agora, isso não é apenas um profeta que tem essas pulsações de fé. Nós também, veja, também temos essas pulsações de fé. Nos é revelado pelo Espírito. Jó era um profeta. Ele captava a palavra. Deus falava diretamente com ele. Ele disse, no auge de sua tribulação, ele disse, eu sei que meu Redentor vive. Veja, e que em minha carne eu o verei, e que nos últimos dias ele se colocará sobre a terra. Ele sabia da manifestação do Filho do Homem. Veja, e depois que ele foi tentado, apareceu então um personagem chamado Eli, -U. Você sabe que Eli foi o nome pelo qual Jesus se referiu a Deus no Calvário. Eli, Eli, sabachthani. Veja, Deus meu, por que me desamparaste? Então Deus apareceu em carne humana. E Deus então começou a fazer perguntas, começou a instruí-lo e lhe fez promessas. Veja, tudo que Jó tinha lhe foi dado em dobro e Deus lhe deu os seus filhos do outro lado. Porque tudo que Jó queria era a salvação de seus filhos. Jó não queria vê-los condenados eternamente. E Deus lhes deu os seus filhos do outro lado. Agora, temos um outro caso na Bíblia, que é de Simeão e Ana. Simeão era um ancião, lhe foi revelado pelo Espírito que ela morreria sem ver o Messias. Porém, Ana era cega. Fomos ensinados que Ana era mãe de Maria. A mãe de Maria, a virgem agraciada, através da qual o Messias nasceu. Então veja, temos essa escritura
em Lucas capítulo 1, estão falando a respeito de uma vida dedicada à oração, dedicada à leitura, dedicada ao estudo, que vai aos cultos, que ouve a palavra, porque Deus tem um canal para se comunicar conosco através da oração e da palavra. E toda vez que é a voz de Deus, será uma voz escriturística. Deus não nos falará nada fora de sua palavra, mas Ele nos levará para dentro da palavra. Não são coisas fantasmagóricas, coisas aleatórias, coisas inventadas, coisas emocionais. É a voz escriturística, e você pode tomar aquela palavra e viver por ela. Então diz assim a Bíblia no livro de Lucas, verso 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. É o que nós precisamos, a liderança do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Mova-te, Espírito Santo, nós cantamos. E foi-lhe revelado. Veja, esse é um canal que nós temos pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Veja, e pelo Espírito, veja, guiado, conduzido, movido. Que privilégio para um ser humano, para um cristão, ter sua vida guiada, liderada diariamente pelo pilar de fogo. Veja, e foi pelo Espírito, foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei. E ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque Deus lhe havia dito que ele não morreria sem ver o Salvador. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Por isso prega o profeta: ouvi, mas agora veja. Aleluias, aleluias, veja. A qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações. Ali estava a palavra, e a palavra manifestada é luz. Veja, uma grande luz brilhou no meio das trevas. Veja, e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal de que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma. Veja, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então a palavra, quando ela está manifestada, ela é como uma espada. E ela vem para discernir os pensamentos do coração. E ali estava a palavra, Jesus Cristo, o Filho do Homem. E um dia, os discípulos estavam todos reunidos, e Maria chegou-se, e os discípulos disseram: tua mãe está aí fora e quer te ver. Mas para surpresa dela, ele disse: quem que é minha mãe? Minha mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus. Na cruz, ele disse para Maria: mulher, eis aí o teu filho, referindo-se a João. Ele nunca a chamou de mãe. Imagine quão doloroso foi isso para ela. Mas ela sabia que ele era Emanuel, ele era a palavra. Veja, e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada de idade e tinha vivido com um marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. Veja, que lugar para nós vivermos nessa atmosfera, guiada pelo Espírito, até onde está a palavra. Jesus disse em São João 6,44, ninguém pode vir a mim, se o Espírito o não trouxer. Ali estava Jesus, envolvido num pano, com 8 dias, de acordo com a lei, para ser circuncidado. Como que essas pessoas sabiam que ele era o Salvador? Como que essas pessoas sabiam que ele era o Messias? Lhes foi inspirado, lhes foi revelado pelo Espírito. E essa é a mesma coisa com a palavra aqui em nosso dia. Só Deus pode mostrar para nós aonde é que o Messias estava manifestado, de acordo com Apocalipse 10:7 e Malaquias 4.
Lucas 17:30, dos dias da vinda do Filho do Homem. Então diz o profeta uma coisa muito importante nessa mensagem. Veja, parágrafo 86 a respeito do caso da inspiração, que a gente também chama de pulsação da fé ou da revelação, algo que é revelado e você enxerga. Para tanto o coração tem que ser preparado, para tanto tem que ser uma ação do Espírito Santo, para tanto você tem que estar no lugar certo, na hora certa, guiado pelo Espírito Santo, porque essas coisas não acontecem do jeito que nós queremos. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, e não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem. Ouvi, mas agora vejo, pregou o profeta. Então veja, exatamente como o velho profeta na vinda do Senhor Jesus, nós descobrimos que isso lhe foi revelado. O velho sábio Simeão, que ele não veria a morte até ver o Cristo do Senhor, e ele creu naquilo, e ele esperou por isso, e o povo pensou que ele fosse louco, que o velho tinha perdido sua mente, mas ele continuava crendo nisso, nada podia abafá-lo ou distanciá-lo disto. Ele sabia que Deus lhe havia revelado isto, pois a Bíblia diz, isso lhe foi revelado através do Espírito Santo, e foi ele conduzido pelo Espírito Santo, da mesma forma Ana foi levada pelo Espírito Santo. Veja, nós temos que ser levados até onde está a palavra manifestada, e Deus tem que abrir nossos olhos para ver o que está além do véu, além da aparência. Simeão entrou no templo, naquele momento, chegou e deu louvor a Deus e disse, deixa o teu servo partir em paz. Quando ele apanhou o bebê, meus olhos viram a tua salvação. Bem, ele sabia que veria isto. Não importa quantos bebês ele visitasse cada dia. Ele sabia que Deus lhe havia revelado que ele veria o Cristo antes de morrer. Simeão creu naquilo. Esta é a palavra dirigida, a palavra da promessa, de acordo com Romanos 9. Veja, essa palavra que é dirigida à pessoa por predestinação. Veja, essa palavra é algo maravilhoso. Agora, quando isso é revelado a você, que você mesmo tem recebido a promessa de Deus, a inspiração, você sendo cristãos, isso lhe atinge, você não precisa nem mesmo da fila de oração. A única coisa que você precisa é um coração aberto, quando toda a mecânica estiver pronta, e deixar a inspiração entrar, e então nada pode mudar sua mente. Você tem isso. Fora daquilo, não adianta nada. Essa é que é a verdade da palavra. Muitas pessoas têm procurado manufaturar a experiência cristã, manufaturar a liderança do Espírito Santo, manufaturar o poder do Espírito Santo, como foi os filhos de Seva. Veja, Moisés, quando foi precipitado, ele não pôde esperar que o povo tivesse que passar por certos apertos até estar preparado para receber o libertador. Veja, tudo tem que estar conectado com a palavra, com a vontade perfeita, com a hora, com o dia, com a estação. Veja, então que Deus possa nos ajudar, nós que queremos viver pela fé, nós que queremos viver uma vida vitoriosa. Veja, um grande segredo do nosso coração é a revelação da palavra. Por isso pregou o profeta que o homem pode se conduzir por três coisas. Primeiro é o humanístico, a sabedoria humana, as leis humanas, a educação. Isso é humanístico, é aquilo que todo mundo alcança. Aí vem um outro estágio, é a revelação. Veja, onde Deus vem, abre o entendimento, traz essa pulsação de fé e você sabe que é uma promessa. O outro é a escala da visão, aonde um profeta pode viver, aonde viveu Jó, e cada profeta do Velho Testamento, onde viveu Paulo, onde viveu William Branham. Esses homens viviam na esfera do sobrenatural, da visão. O que Jesus disse, o filho nada pode fazer de si mesmo, se o pai o não mostrar. Ele era o filho do homem, ele era um profeta, Deus lhe mostrava antecipadamente. Mas nós podemos viver na esfera da revelação, onde a palavra nos é revelada. E ele disse, Jesus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Deus te abençoe, espero que ajude e que te fortaleça. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.